Quando um homem perde uma grande mulher, algo profundo acontece em sua psique. Não é apenas a ausência da presença dela, mas o impacto psicológico que ela deixa em seu inconsciente. Carl Jung nos ensinou que nossas relações não são meras coincidências, mas espelhos da nossa própria psique. A conexão com uma grande mulher transcende o físico e o emocional. Ela toca fibras mais profundas da alma, aquelas que estão ligadas à nossa sombra, à ânima e às partes de nós mesmos que ainda não compreendemos totalmente. A ânima, segundo Jung, representa a parte feminina no inconsciente do homem. É aquela voz interna que o guia, que sussurra nos momentos de solidão e que o confronta com seu verdadeiro ser. Quando um homem se une a uma mulher que representa o melhor de si mesmo, uma mulher sábia, compassiva e com uma força interna inabalável, ele não está apenas com ela, mas também está se encontrando com uma parte da sua própria alma. É por isso que perdê-la não é apenas perder uma parceira, é perder um vínculo com seu próprio desenvolvimento psíquico. No início, a negação toma conta dele. É um mecanismo de defesa do ego, essa parte da psique que resiste a aceitar a dor. Ele pode se convencer de que está tudo bem, de que encontrará outra pessoa ou de que a vida segue sem maiores complicações. Mas o inconsciente não esquece. No fundo, ele sabe que perdeu algo que não se substitui facilmente. Não é apenas a presença dessa mulher que ele sente falta, mas a conexão com aquela parte de si mesmo que ela despertava nele. Jung nos diz que os padrões inconscientes emergem quando menos esperamos. É possível que, com o tempo, esse homem comece a ver traços dela em outras mulheres, em músicas, em lembranças fugazes que o assaltam sem aviso prévio. Pode passar meses ou até anos sem pensar nela conscientemente, mas seu inconsciente segue trabalhando, trazendo-a de volta em sonhos, em símbolos e em situações que refletem o que ele ainda não resolveu internamente. É nesse ponto que o homem enfrenta dois caminhos. Ele pode enterrar esses sentimentos e se agarrar ao ego, convencer-se de que a perda não o afetou e continuar sua vida sem refletir sobre o que realmente aconteceu. Ou pode fazer o que Jung chamaria de trabalho de individuação. Enfrentar sua sombra, explorar por que essa relação foi tão significativa e o que ela lhe ensinou sobre si mesmo. Muitos homens evitam esse processo, preferem preencher o vazio com distrações, relações superficiais ou escapes temporários. Mas cedo ou tarde, o inconsciente exige ser ouvido. Pode se manifestar na forma de insatisfação, uma sensação de que algo falta, mesmo que aparentemente tudo em sua vida esteja em ordem. É a voz da sua ânima, lembrando-o de que havia uma lição que ele ainda não aprendeu, um crescimento que não completou. Quando um homem realmente ama uma grande mulher e a perde, a psique não o deixa esquecê-la sem antes ter aprendido algo dessa experiência. Jung nos diz que a alma tem sua própria lógica, uma que não se guia pelos padrões racionais da sociedade. Ele pode tentar seguir em frente, mas seu inconsciente o conduzirá a situações que o obriguem a olhar para dentro de si, a reconhecer o que perdeu e a compreender o impacto que isso teve em seu desenvolvimento pessoal. E é aqui que ocorre a verdadeira transformação. Porque a perda não é o fim, é o início de uma profunda metamorfose. Se o homem escolher o caminho do crescimento, se aceitar a incomodidade de enfrentar suas próprias sombras, então a ausência dessa mulher se tornará um catalisador para sua evolução. Ele se tornará mais consciente de seus padrões, de seus medos, das barreiras emocionais que antes não queria ver. A perda, em vez de ser apenas um vazio, torna-se uma oportunidade para renascer com mais clareza e profundidade. Esse processo não acontece da noite para o dia. O inconsciente não tem pressa, não responde à vontade do ego. É uma jornada interna que exige coragem, introspecção e um desejo genuíno de se compreender. Mas aqueles que têm a valentia de enfrentá-lo emergem como homens diferentes, com uma perspectiva mais ampla sobre o amor, as relações e a vida em si.
O processo de transformação que ocorre após a perda de uma grande mulher não é linear nem previsível. Há momentos de lucidez em que o homem acredita ter superado a situação, mas depois vêm os momentos de dúvida, de nostalgia profunda, que o arrasta aos cantos mais escuros da sua mente. Jung nos ensinou que a psique é um oceano vasto onde memórias, desejos reprimidos e emoções não resolvidas flutuam no inconsciente, esperando o momento de emergir. A perda de uma grande mulher não é apenas uma ruptura com alguém, mas um choque com a própria sombra. Essa parte oculta do ser que contém tudo o que não queremos reconhecer, as fraquezas, os medos, as feridas do passado. A presença dessa mulher funcionava como um espelho, refletindo aspectos da sua própria essência que ele talvez nunca tivesse notado ou que evitava enfrentar. Quando ela se vai, o espelho desaparece e, com ele, a oportunidade de continuar projetando a imagem do que ele poderia ser, obrigando-o a se confrontar com sua realidade interna. Nesse ponto, a mente do homem entra em uma luta silenciosa. O ego, a parte da psique que se agarra à identidade que ele construiu, tentará justificar o ocorrido com desculpas. Ele dirá a si mesmo que ela não era para ele, que as coisas simplesmente não deram certo, que há mais opções no mundo. Mas o inconsciente tem outra resposta, e é aqui que os sinais começam a aparecer. É possível que, de repente, ele sinta uma atração inexplicável por coisas que antes não o interessavam, como uma música que costumavam ouvir juntos, um cheiro que o transporta a um momento específico, ou até sonhos recorrentes onde a presença dela é inegável. Essas não são simples coincidências, são manifestações do inconsciente que o estão empurrando a entender o que realmente aconteceu. Jung falava da sincronicidade, a conexão entre eventos externos e o estado interno da psique. Quando um homem começa a perceber que as lembranças dela parecem persegui-lo de formas inesperadas, não é por acaso. É seu inconsciente tentando ensinar algo que ele ainda não compreendeu. Nesse ponto, ele tem duas opções: continuar negando esses sinais e viver com um vazio inexplicável, ou parar e enfrentar o que realmente sente. Mas essa última opção é difícil, porque significa aceitar que não foi apenas a mulher que se foi, mas uma parte dele que só podia existir ao lado dela. É a sensação de que, embora o mundo continue girando, algo dentro dele parou, esperando ser reconhecido. Não é apenas o amor que dói, é a revelação de que certas conexões são mais do que simples relações. São encontros destinados a mudar a psique de uma pessoa, a empurrá-la para sua própria evolução, a forçá-la a olhar para dentro e perguntar quem ela realmente é. Se um homem permitir que essa experiência o transforme, ele começará a perceber que a perda não é só sofrimento, mas um portal para um nível mais profundo de compreensão sobre si mesmo e sobre a natureza de suas relações. O que ele realmente sente falta não é apenas dela, mas da versão de si mesmo que existia quando estava com ela. Uma versão que talvez não tenha se manifestado novamente desde a partida dela. E aqui surge a pergunta que o inconsciente insiste em fazer. Essa parte dele desapareceu com ela ou sempre esteve lá, esperando ser integrada de maneira mais consciente? É nesse ponto que começa a verdadeira jornada. Não rumo à recuperação, mas ao autodescobrimento. A sombra que ela revelou ainda está dentro dele, esperando ser compreendida, aceita e integrada. Jung dizia que o processo de individuação não é eliminar o que nos dói, mas aprender a conviver com isso e transformá-lo em sabedoria. Esse é apenas o início do caminho. O homem que perdeu uma grande mulher ainda tem uma longa estrada pela frente, mas se ele se atrever a enfrentá-la, descobrirá que a verdadeira perda não é a de alguém, mas a de si mesmo quando se recusa a aprender com suas experiências. Quando um homem perde uma grande mulher, a mente tenta se agarrar ao conhecido, busca em lembranças, em pequenos detalhes, em momentos que ficaram gravados em seu inconsciente. No início, ele tenta racionalizar a perda, dizendo a si mesmo que tudo acontece por uma razão,
que o tempo cura tudo, que o que passou era inevitável. Mas o inconsciente não opera sob a lógica do ego. No fundo do seu ser, algo lhe diz que o que ele perdeu é mais do que uma relação. A imagem dessa mulher segue presente em sua mente, não apenas porque ele a sente falta, mas porque ela representava algo dentro dele, algo que ele ainda não consegue definir. Jung falava da ânima como o arquétipo feminino dentro do homem. Essa energia que o conecta ao seu lado emocional, à sua intuição, aos aspectos da sua psique que ele geralmente ignora. Uma grande mulher não é apenas uma companheira, é a manifestação externa dessa parte do seu inconsciente. É por isso que sua perda parece um vazio impossível de preencher. Ele pode buscar refúgio em novas relações, em distrações passageiras, na rotina que o mantém ocupado. Mas nos momentos de solidão, quando o barulho externo se dissipa, seu inconsciente continua falando com ele. Ele percebe que a imagem dela não vai embora, que a lembrança não se dissolve com o tempo, mas se transforma em uma presença silenciosa que o acompanha em cada experiência. Em algum nível, ele sabe que não superou o que aconteceu porque a lição ainda não foi aprendida. A dor da perda não é só nostalgia. É o chamado do inconsciente para integrar o que essa mulher representava em sua vida. A verdadeira razão pela qual sua ausência pesa tanto é porque, no fundo, ela era um reflexo do que ele poderia ser se ousasse olhar para dentro de si. Ele a admirava porque via nela qualidades que desejava desenvolver em sua própria psique. Sua força, sua clareza, sua capacidade de amar com profundidade. Não era apenas a presença dela que dava sentido, mas o que ela despertava nele. Quando um homem perde uma grande mulher, muitas vezes se pergunta se ela também sente sua falta, se pensa nele com a mesma intensidade, se sente o mesmo vazio. Mas essa não é a pergunta certa. A verdadeira questão não é se ela o lembra, mas o que ele fez com a experiência de tê-la em sua vida. Porque se ele a vê apenas como alguém que esteve ao seu lado e depois se foi, perdeu a oportunidade de compreender o propósito daquela conexão. As relações mais significativas não estão destinadas a ser eternas, mas a transformar. A presença daquela mulher em sua vida não foi acidental. Foi o resultado de um processo interno que o levou a atraí-la, a conectar-se com ela em um nível além do superficial. Mas se ele não aproveitar a lição, se apenas se agarrar à dor da ausência dela, sem entender o que ela lhe mostrou sobre si mesmo, então terá desperdiçado a oportunidade de crescimento que a vida lhe ofereceu. Jung nos ensinou que o inconsciente nos guia constantemente por meio de símbolos, sonhos e experiências que parecem se repetir até que compreendamos sua mensagem. Se um homem continua encontrando mulheres que não se comparam àquela que perdeu, se sente que nenhuma relação posterior tem a mesma profundidade, é porque seu inconsciente ainda está trabalhando com a imagem dela, tentando fazer com que ele entenda o que deve integrar em si mesmo. Não se trata de encontrar alguém igual, mas de descobrir que parte dele ainda não desenvolveu, quais aspectos da sua própria psique ressoavam com ela e que ele ainda não incorporou plenamente em sua vida. Perder uma grande mulher não é apenas perder alguém que ele amou, é perder a oportunidade de se ver com mais clareza, de compreender quais partes do seu ser ainda precisam evoluir, de integrar as lições que essa conexão lhe deixou. Se um homem realmente deseja avançar, não deve buscar substituí-la, mas entender por que sua presença foi tão significativa em primeiro lugar. A resposta não está nela, está nele. O tempo passa, mas o impacto que ela deixou em sua vida não desaparece. Ele pode tentar se convencer de que seguiu em frente, de que a ausência daquela mulher não pesa mais, de que encontrou novas distrações ou até novas relações. Mas, no fundo do seu inconsciente, ela segue presente. Não porque ele a idealize, não porque se agarre ao passado, mas porque a conexão com ela tocou uma parte do seu ser que ele não pode ignorar. Jung falava
da importância de integrar as experiências emocionais na psique em vez de reprimi-las. Quando um homem perde uma grande mulher e não se permite processá-lo realmente, a energia daquela relação permanece ativa em seu inconsciente. Ela se manifesta em seu comportamento, na forma como ele vê o amor, em suas relações futuras. Pode ser que ele evite o compromisso, que se torne mais frio, ou que inconscientemente procure alguém com características semelhantes. Não porque queira reviver o passado, mas porque seu inconsciente segue tentando encontrar uma resposta, um fechamento que talvez ele nunca tenha conseguido. O problema é que muitos homens não entendem isso. Acreditam que esquecer é questão de vontade, que com tempo suficiente e distração o sentimento desaparecerá. Mas o inconsciente não funciona assim. O que não é enfrentado, o que não é compreendido, se repete em padrões invisíveis que moldam cada aspecto da vida. Pode ser que um dia, sem esperar, ele ouça uma música que o faça parar. Ou passe por um lugar que costumavam frequentar e sinta um vazio inexplicável. Nesses momentos, ele percebe que ela ainda está lá. Não como uma pessoa em sua vida, mas como uma energia dentro dele. É o reflexo de algo que ele ainda não curou, de algo que sua psique ainda não terminou de processar. Se em vez de evitar esse sentimento, ele o enfrentar com honestidade, descobrirá que o verdadeiro aprendizado daquela relação não estava em sua duração, mas no que ela despertou nele. Ele perceberá que não era apenas ela que ele sentia falta, mas a versão de si mesmo que era quando estava ao seu lado. Talvez fosse mais autêntico, mais aberto, mais capaz de sentir. Talvez ela tenha lhe mostrado um lado de si mesmo que ele havia esquecido ou que nunca havia explorado antes. Mas aqui está a chave. Se ela despertou algo nele, isso significa que isso sempre esteve lá. Não foi ela que o fez melhor, foi ele que, na presença dela, se permitiu ser mais consciente de quem realmente era. E se ele conseguiu isso uma vez, pode conseguir novamente. O verdadeiro desafio não é encontrar alguém que o faça sentir o mesmo, mas se tornar a pessoa que pode experimentar esse nível de conexão sem depender de outra pessoa. Não significa esquecer, não significa substituir, significa integrar. Significa tomar o melhor do que aquela relação lhe ensinou e usá-lo para crescer. Jung falava da individuação como o processo de se tornar um ser completo. Alguém que não precisa preencher seus vazios com outro, mas que aprendeu a encontrar sua própria plenitude. Perder uma grande mulher pode ser o início desse caminho, se ele se permitir aprender com a experiência em vez de fugir dela. O que um homem pensa quando perde uma grande mulher é muito mais do que lembranças ou arrependimentos. É um confronto com sua própria alma. É a oportunidade de olhar para dentro de si e se perguntar quem ele é sem ela, o que aprendeu, que parte de si mesmo ele deve desenvolver. É um chamado para se transformar, para evoluir, para descobrir que a verdadeira perda não é a dela, mas a de si mesmo se ele não aproveitar essa experiência para crescer. Com o tempo, o homem que perdeu uma grande mulher enfrenta uma verdade inevitável. Não é ela que continua rondando sua mente, mas a transformação que sua ausência exige. Ele pode continuar se resistindo, agarrando-se à ideia de que um dia a esquecerá completamente, ou pode aceitar que há lições que só a dor é capaz de ensinar. Se ele ousar olhar para dentro de si, descobrirá que a verdadeira questão não é como seguir em frente sem ela, mas como integrá-la em sua história de uma maneira que lhe permita evoluir. Jung nos ensinou que o inconsciente trabalha de formas misteriosas, que nada do que vivenciamos é aleatório e que cada pessoa que entra em nossa vida deixa uma marca que nos impulsiona a um novo nível de consciência. Perder uma grande mulher não é apenas perder um amor, é perder uma oportunidade de se descobrir através do impacto que ela deixou. Mas o que realmente importa não é a perda em si, mas o que fazemos com ela. O verdadeiro crescimento acontece quando deixamos de ver a perda como um castigo e a entendemos como uma porta para uma nova versão de nós mesmos.
Porque se ela era tão grande, se sua presença era tão significativa, se seu amor deixou uma marca indelével, não seria uma injustiça desperdiçar essa experiência vivendo da mesma maneira? A única forma de honrar o que essa mulher representou em sua vida não é idealizá-la, nem buscá-la em outra pessoa, mas se tornar a pessoa que essa relação lhe mostrou que ele poderia ser. Talvez ele nunca mais encontre alguém como ela, e está tudo bem, porque não se trata de substituir, mas de evoluir. Não se trata de preencher um vazio, mas de expandir a consciência para que, na próxima vez, se a vida lhe der outra chance de amar de verdade, ele seja um homem capaz de sustentar esse amor com uma nova maturidade e profundidade. Se essa mensagem ressoou com você, é porque em algum momento você sentiu a intensidade de uma perda que marcou seu caminho. Você não está sozinho nesse processo. Milhares de pessoas, homens e mulheres, passaram pelo mesmo, buscando respostas, tentando entender o que a vida quis lhes ensinar através do amor e da dor. Deixe-me saber nos comentários qual parte dessa mensagem tocou mais sua alma. Você já viveu uma perda que te transformou? O que aprendeu com ela? Se acredita que esse conteúdo pode ajudar alguém que precisa, compartilhe-o. Juntos podemos fazer com que mais pessoas descubram as lições que Carl Jung nos deixou sobre a alma humana e a psicologia do amor. Inscreva-se e ative o sininho para não perder mais reflexões como essa. Lembre-se de que tudo o que você vive tem um propósito. E cada experiência, até as mais dolorosas, são degraus rumo a uma versão mais elevada de si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando as profundezas da mente e da alma. Até lá, siga crescendo, siga aprendendo e, acima de tudo, siga se descobrindo.